Eu nasci em Belém do Pará, né? E sou de uma família muito tradicional, assim. Minha mãe nasceu numa ilha, né? No interior do Pará. Então eu vim de uma família católica apostólica romana, né? Só que minha mãe é professora, né? Então minha mãe sempre incentivou, né, leituras desde cedo. Então a gente começa a perceber coisas muito cedo, né? Era como eu perceber coisas antes dos meus amigos, porque eu lia, por exemplo, literatura brasileira com 10 anos de idade. Então, né, isso nos deu uma consciência um pouco aguçada. Então, eu desde cedo participo de movimentos sociais, né? Eu desde cedo participo de movimentos. Os movimentos sociais sempre me interessaram muito. E aí eu começo na militância estudantil. Eu atuei no movimento estudantil. Quando chegou na universidade, eu continuo no movimento estudantil. Inicio minha vida partidária. E fui da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação, de centro acadêmico. E aí continuei a militância. E aí, só que nessa trajetória, eu fiz essa trajetória numa imagem masculina. Porque eu não entendia, né? As minhas referências do que era ser travesti era Alberta Close, entendeu? Que eu não entendia muito bem como ela chegou a ser aquilo, aquela coisa linda, né? Ou as putas que eu vi na esquina. E eu dizia assim, ai, será que se eu virar travesti, eu vou virar puta? E eu não vou ter estudo, eu não vou ter nada. Era isso que estava na minha cabeça. Então eu retardei muito assumir a minha identidade de gênero. E fui pro movimento estudantil, me formei, fui trabalhar no mercado de trabalho. E aí comecei no movimento da noite, das boates, eu criei esse personagem. Então Similar não era uma identidade, né? Era um personagem. E aí comecei a me montar, fazer show e fazia teatro. Fui de um grupo de teatro só de drag queens. E aí fazia show, muito show. Só que aquilo foi tomando uma proporção em que eu mais vivia a personagem do que eu mesma. E eu comecei a perceber que aquela personagem era uma necessidade maior do que realmente estar nos palcos. Né? A personagem ela queria estar tomando café da manhã, a personagem queria estar, né, tomando banho comigo, ela queria estar almoçando comigo, ela queria estar indo pro cinema comigo. Então eu estava me tornando aquela personagem. E aí, com 30 anos de idade, eu percebo que eu tinha que fazer alguma coisa. E a militância me ajudou muito nisso. Né? Então, eu entro no movimento LGBT, eu participei da fundação desse movimento inicial em Belém, mas eu fui trabalhar no interior e quando eu voltei, eu retomo essa vivência. E aí, participei do grupo homossexual do Pará. E ali, na militância, ela fez eu entender e não lutar mais contra essa identidade, né? E aí comecei a minha transição de gênero e virei puta. Aconteceu o que eu imaginava, virei puta. E virar puta me trouxe também um sentimento e um entendimento dessas relações humanas que foi muito enriquecedor para a minha militância. Então, aquilo que a gente falava muito, eu vivenciei. E a rua, ela é uma escola e quando eu falo rua, eu falo fazer programa, né? A gente chamava assim, era rua ou pista. E estar na pista, estar na rua, me trouxe esse entendimento, né? Essa compreensão, essa solidariedade, né? Essa empatia. Que para mim o movimento era muita disputa. E eu começo a entender o meu lugar no movimento. Quando eu percebi que alguma coisa tinha que mudar. Quando eu percebo que os homens de bem da sociedade, né, a eles tinha tudo. Eles podiam tudo. O dia era deles e a nós só era a noite. Então nós não podíamos estar no espaço junto com eles numa farmácia, porque eles estavam com as suas famílias. Mas na esquina nós podíamos estar. E eu percebi o quanto cruel é essa imposição, né? E aí isso foi me incomodando mais. Só que aquela vivência, aquela solidariedade entre nós, porque a rua é muito agressiva, tem muito atraque, a gente se atraca uma com a outra, é uma disputa comercial. E numa disputa comercial há,
né? Os seus atritos, as suas... Mas há também muita solidariedade. E isso me trouxe uma visão muito mais humana para a militância. E aí esse trabalho da militância, aí nós fui a primeira secretária e a segunda secretária do Conselho Estadual LGBT do Pará, lá que lançou. Fundamos o que chama-se hoje Movimento LGBT do Estado do Pará, que reúne, é como se fosse a BGLT do Pará, né? Reúne as organizações, que hoje consta com 30 organizações. Saímos do município afora fazendo diversas paradas, então eu participei da primeira parada de vários municípios do estado do Pará. Imaginem vocês o que é fazer uma parada LGBT no interior do Pará, né? Às vezes ter que atravessar de barco para ir fazer uma parada nessas viagens longínquas e isso foi muito interessante. Esse trabalho me leva à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde eu fui trabalhar como assistente na coordenação de promoção dos direitos de LGBT. E ali eu conheci muita gente, porque no movimento, o movimento tinha, desculpa, grande parte do movimento militava, à época, na pauta de DSTAs. E eu achava que era muita disputa. É onde estavam concentrados os recursos, as pessoas precisavam sobreviver, e tinha também essa uma pauta muito, muito, muito cara para o movimento LGBT, né? O movimento LGBT é protagonista nesse processo. E eu falei, eu tenho que encontrar alguma coisa um pouco diferente. Então, a minha militância era muito maior na área de direitos humanos e na área de segurança pública. Então, ajudei a fundar um grupo do qual eu ainda sou filiada até hoje, que é o Grupo de Resistência dos Travestis e Transsexuais da Amazônia, Greta. Eu acho esse nome lindo, porque eu acho que a nossa existência é resistência. E aí, nesse grupo, a gente começou a atuar fortemente nos locais de prostituição. E as demandas eram imensas, principalmente por conta da relação policial, da polícia com aquela população. Então, diversas vezes a gente teve que intermediar atritos entre a comunidade, né? Então, e essas meninas que estavam na rua, eu ainda vivenciava a rua para sobreviver. E essa relação foi me levando para um campo dos direitos humanos e da segurança pública. Então, o Pará ele tem o primeiro plano estadual de segurança pública e combate à homofobia. E esse plano gerou um grupo de trabalho dentro da secretaria e nós conseguimos fazer mutirão da cidadania dentro do ponto de prostituição. Imagina, a gente quase de madrugada tirando documento, RG, fazendo testagem, tirando carteira de trabalho para travestis transexuais lá no ponto de prostituição. Começamos uma intensa relação de capacitação desses policiais. Então, essa foi a minha área. Encontrei meu nicho, né, dentro do movimento. Então, isso me tirava um pouco do cenário nacional. Quando eu vou para Brasília, eu começo a conhecer as pessoas das quais eu tinha como referência, das quais num patamar em que eu estava, né, eu era governo e estava ali, então eu me coloquei dentro desse TH, como eu era assistente, eu não era a coordenadora, eu me coloquei nesse lugar de diálogo com o movimento social. Isso eu construí uma rede muito legal né, de relação que me levou à Prefeitura de São Paulo para coordenar a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida, além desse rostinho, que é o programa Transcidadania. Né? O Haddad queria construir um programa, uma ação pública para travestis transexuais e encomendou isso à Secretaria de Direitos Humanos, que elaborou uma proposta. Então a gente tinha uma nota conceitual e algumas relações constituídas e a gente precisava implementar esse programa. E eu fui com essa tarefa, a convite do Alessandro Melchior, fui para São Paulo e nós conseguimos em 4 meses inaugurar o programa, com fluxos com Secretaria de Saúde, com Secretaria de Educação, Assistência Social, vou esquecer de alguma, mulheres, enfim, esqueci. Com algumas secretarias que a gente achava importantes, né, para essa relação. E nós conseguimos um programa que em 6 meses ele estava sendo apresentado no México, na Europa. Hoje esse programa tem programas inspirados nele na Argentina, no Uruguai, né? Então isso pra gente é uma honra. E esse trabalho
E foi muito bacana, porque a Prefeitura de São Paulo, através do Alessandro Melchior, que era o coordenador, teve muita confiança na minha pessoa. Um programa dessa potência, que se tornou o programa do prefeito, era o xodó do prefeito. Era incrível como a gente conseguiu, para dentro da gestão, potencializar esse debate. Então, o Fernando Haddad, ele ia inaugurar uma obra, ele falava de travestis transexuais. Ele conseguia localizar a travesti transexual em qualquer lugar do direito à cidade. Então, a gente, para dentro da gestão, e a gente conseguiu mudar. Hoje a Prefeitura de São Paulo, ela muda de gestor, o programa Transcidadania, ele perde muito no seu conteúdo, mas lá dentro tem profissionais que são da prefeitura, né, que não mudam, que tocou alguma coisa nessas pessoas, sabe? Então isso é importantíssimo pra gente. E o Alessandro sempre me deixou muito solta. Sempre teve uma confiança absurda, né, na minha pessoa. E isso pra mim, eu só sou grata, porque ele confiava na maneira como eu gerenciava aquele programa e como eu conduzia. Então, um programa de tal importância não tinha uma fiscalização. A prefeitura não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sempre tem alguma relação, é óbvio que isso é natural. Mas não tinha uma ingerência, eu não me sentia fiscalizada, entendeu? Eu me sentia independente, né? A Transcidadania era meu. Então, eu conseguia operar da forma que eu acreditava. Isso foi muito importante para a equipe, que tinha total confiança em mim. E a gente conseguiu fazer o programa que é essa potência que é hoje, né? Então, essa é um pouco a minha trajetória. E aí, ao retorno, sair da prefeitura, e assim, a gente tá na gestão, mas a gente nunca sai, né? Durante esse processo inteiro, eu sempre fui é, namorando com a BJT, né? Eu sou de uma instituição de base lá de Belém, que é filiada da BJT. E aí eu volto para o movimento e ajudo a constituir um grupo em que parte dessas pessoas, travestis transexuais, são oriundas do programa Transcidadania, que tinha uma formação, né, em cidadania e direitos humanos. Elas se empoderaram nesse processo de decidir constituir um instituto voltado para se ajudar. A intenção do Instituto Nice, mais do que estar querendo fazer controle social, querendo estar nesses lugares, é se ajudar, né? É se acolher mutuamente. E aí isso me chamou a atenção. Eu fui para o Instituto Nice, que se filia a BJT, e aí eu optei por não constituir a BJT com o meu grupo de origem, do qual eu já estava afastada territorialmente há alguns anos. Então eu não achei honesto, né? Então a gente retorna à BJT por uma outra instituição, que é uma instituição de São Paulo, que já está fazendo um trabalho brilhante com tão pouco tempo. A gente já está organizando a nossa segunda parada em municípios diferentes, porque a gente atua em São Paulo e em torno. E organizou uma parada, o pessoal confiou, estamos organizando outra. Estamos com alguns parceiros bem importantes e constituindo. E agora, assumindo essa tarefa que é de suma importância, que é coordenar essa rede, que ela tem a BJLT, para mim, ela tem uma importância para a história do Brasil, né? A gente é visto como um país friendly, é assim que falam lá fora, né? E eu acho que a BJLT tem muito a ver com isso. Né? Se hoje, ontem estava tendo um grande evento aqui em frente de ocupação, né? Ocupação da cidade, dos espaços da cidade. E essa ocupação, essa coragem de ocupar esse lugar, ela existe porque a BJLT e esse movimento social, que é maior que a BJLT, né, existe. Se a gente for olhar Brasil Sem Homofobia, o primeiro programa, antes do Brasil Sem Homofobia, muita coisa que aconteceu, né? Essas paradas, né? Esse diálogo com a sociedade, o casamento no STF, essas inúmeras portarias, decretos que tem Brasil afora, né? A política de AIDS no Brasil. Tudo isso, se você for olhar, se a gente fizer um compilado da política pública do Brasil, não tem uma que não tenha um dedinho lá com a BJT. Então, a BJT é muito importante, né, para a população LGBT. Então, para mim, está ajudando a construir essa história, né, é muito importante. Só que dialética é um negócio, né,
E o movimento ele vai se reconfigurando, se redesenhando. Era só o Lampião. Primeiro a gente tentou fazer parte do partidão. Aí o Estado chega, manda as bichas todas embora, vai embora. Não quer saber das bichas das sapas, das travas, mandou a gente embora. Depois a gente se relocaliza, aí a gente se reescreve, aí a gente muda, somos grupos clandestinos. Depois, somos ONG, somos coletivos de universidades, somos. Então a gente vai. É isso, né? Nós vamos nos adaptando e vamos. E a BGT está nesse momento. O movimento está nesse momento. Depois dessa pancada da democracia que o Brasil viveu, os movimentos, né, se assustaram porque quem financiou esse momento que nós estamos, que eu denomino de golpe, como outras pessoas, que o financiou foi o que há de pior. Né? Foi o que há de pior no conservadorismo, na caretice, entendeu? Numa concepção de Estado que ela tem autoridade sobre a sua identidade, né? O seu prazer, o seu corpo, a sua vivência, sobre tudo sobre você. E quem financiou o golpe foi essa galera. E essa galera tá cobrando a fatura. Né? Então você vê, por exemplo, partidos de direita, mas que sempre tiveram uma pauta LGBT, né, como o PSDB, por exemplo, ele vem com o que há de mais reaça. Né? Ele vem, por exemplo, quem vai disputar não é aquela ala do PSDB mais, né, intelectualizada, que topa a pauta dos direitos humanos, que topa a pauta LGBT. Né? Nós temos que fazer análise dando os louros, né, e dando mas ele vem com o quê? Vem com, por exemplo, um prefeito de São Paulo, como é hoje, que taca água na população de rua, para tirar da rua, tira colchão, que vai, fecha os equipamentos de assistência a idosos, a pessoa idosa, a juventude, a LGBT. Né? Então, o que vem por aí, mesmo numa centro, nos partidos de centro, nos partidos de direita mais esclarecido, o que vem é o pior. Né? O discurso que ganhou, a narrativa que foi ganha, para a sociedade brasileira, e aí a caretice, ela aflora nas pessoas, né? Ela aflora. E esse momento é um momento em que os movimentos sociais, os movimentos progressistas, eles têm que, né, se relocalizar para saber como enfrentar, para saber que narrativa a gente vai construir para se opor a isso. E para que essa galera consiga operar, né? O Pará é uma escola fantástica também para compor nossa militância, porque tem muitas dificuldades, né? A gente tem, primeiro, uma dimensão. O Pará são vários estados dentro do Pará, né? Se você olhar a região nordeste do Pará, a região sul do Pará, a região oeste do Pará, e por isso tem a proposta de divisão do estado, são regiões completamente diferentes, né, de culturas diferentes, de histórias, né, de composição diferentes. Então, é um mundo num estado. Então, você tem uma dimensão territorial, você tem culturas, né, muito diferentes. E você conseguir trabalhar isso é muito difícil numa região em que tudo chega por último. Mesmo os governos mais progressistas que nós vivemos nos últimos anos, eles foram governos que investiram muito menos no norte. Qual o projeto de desenvolvimento que vai para o norte do país? Hidrelétrica. Não vai ferrovia. Pelo contrário, a ferrovia que a gente tem é para atender a Vale do Rio Doce e vai para Porto de São Luís. Né? Então, é um lugar de muita riqueza, riqueza natural, né? De muita riqueza, mas que essa riqueza não beneficia. O Pará ainda é colônia, né? Não beneficia aquela galera. Vem beneficiar essa região que nós estamos. E fora. Então, a galera o tempo inteiro tá vendo tudo ir. Sabe? O paraense aí tem sentimento de ver o tempo inteiro as pessoas levarem o que é seu. Então, é uma descrença muito grande, né? Uma descrença muito grande nessa a possibilidade de mudança, né?
É, então, é muito difícil você operar nesse cenário, né? A gente sai um pouquinho do norte, a gente vê o quanto as políticas são constituídas. Quando a gente vem pro eixo sul-sudeste, a gente vê, é, é, sabe, estruturas do governo, né, da política pública, que deveriam estar em todos os lugares funcionando, e você não vê na sua região funcionando, né? Eu fui entender muito, né, falar para as pessoas que reclamam porque tá errado, porque não funciona direito, mas, nossa, na minha cidade nem tem isso, entendeu? É muito frustrante pra gente ver o coronelismo da política. Mesmo a política de esquerda no Pará ela é muito coronelizada, né? É muito forte essa relação. Então isso é muito difícil da gente conseguir enfrentar, constituir. Se as novas tecnologias chegam depois, se a política pública chega depois, né? Se a informação chega depois, tudo chega depois. Então isso é muito, muito ruim. Por outro lado, a gente tem uma galera muito ativa, né, no Pará. É uma galera que tá o tempo inteiro a gente tá. Acho que a proximidade do Equador deixa a gente mais assim, né? E é uma volúpia, é uma vivência muito grande. Essa questão da sexualidade, ela é muito grande. Ela é muito forte, muito presente, né, no norte do país. Então, eu acho que é isso, a proximidade do Equador mexe com a gente. E isso é muito intenso, assim, né? As pessoas são muito sexualizadas, né? Há um negócio do caboclo que, né, que chega chegando. E aí isso faz com que a gente se exponha, né? Eu acho que o paraense é muito despachado, né? O paraense é muito aberto, expansivo. E isso mexe um pouco com essa questão da sexualidade. Então, a gente tem vivências de rua, a gente, por exemplo, um dos maiores grupos de prostitutas, de mulheres prostitutas é paraense, né? Lourdes Barreto, que é uma grande liderança, uma grande referência para mim, que é puta e é uma senhora idosa e de uma lucidez fantástica, né? Então a gente tem essa visibilidade importante e temos um elemento que assim, antes da gente pensar em fazer parada, as bichas já iam pra rua ocupar um espaço, né? O que a gente vê hoje, essas ocupações, elas acontecem em Belém há anos, com a festa da Chiquita, né? Que antecede o Círio, que é a parte profana do Círio, que surge como contestação não ao Círio, mas a essa lógica, né? Dessa moral burguesa. E essa galera vai, se junta, intelectuais, homossexuais, travestis, putas, artistas, se juntam e vão pra rua fazer uma procissão, né? Uma procissão que enaltece a sexualidade, que enaltece a intelectualidade, que enaltece a arte, que enaltece tudo isso. Então, você tem a disputa do veado de ouro, porque o Círio é uma procissão em que a santa vai numa berlinda e ela atravessa a cidade, né? Um pedaço da cidade. E passava a santa e o viado vinha lindo numa, né, num trono também, o viadinho. Quer dizer, assim, era um negócio de provocação mesmo, intenso, né? É aí que surge a Chiquita. E vai pro palco e elege o Viado de Ouro todo ano, que é quem mais auxiliou a população LGBT durante aquele período, fez algo de destaque para essa população. E as drags fazem show, e tem carimbó, e tem rock, e tem bate-cabelo. É um caldeirão, né? E todo ano a igreja quer impedir que aconteça, e todo ano acontece. E acaba, e as pessoas estão enlouquecidas esperando a santa passar. Então é um misto de que nos coloca assim, tudo que é pra gente é meio de escanteio, né? Então eu acho que é isso. Assim, as pessoas começam a perceber que tudo pra gente é muito, né, muito pouco, assim, você não tem o mesmo acesso. Você fica atrás, as bichas têm que ficar atrás do, do,
da, ai meu Deus, da arquibancada, as bichas têm que ficar atrás da arquibancada que foi construída, elas estão lá atrás, belos do dia anterior. Então, assim, tudo é muito margem pra gente. Então, isso nos dá uma impressão de que a gente não quer aquilo, que a gente quer ocupar esse espaço. Então, essa necessidade, acho que nos traz essa consciência, né? De que se a gente pode fazer isso hoje, a gente pode fazer isso amanhã de manhã também, né? E a gente pode, então isso ajuda, né, o movimento, essa necessidade de movimento, esse reconhecimento do quão o movimento é importante. É porque assim, a gente dava trabalho uma vez no ano, né? Era a Chiquita. O problema era a Chiquita. Então, eu acho que sempre teve essa tensão do conservadorismo e né, de quem usa a religião como ódio. Sempre aconteceu. Ela sempre existiu. Só que a gente não dava tanto trabalho. A gente tá dando mais trabalho pra essa galera agora. Porque a gente provou o gostinho da cidadania, né? Então é isso. Eu ficava muito concentrado ali na Chiquita. Só que quando a Chiquita, quando esse movimento começa a cutucar outras coisas, né? A gente desce pro interior pra fazer parada. A gente desce pra conversar com o prefeito que a gente quer política pública. A gente quer ocupar a rua. Aí a gente começa, né? Porque a Chiquita ela tinha um projeto, o JHP tinha um projeto muito interessante na Chiquita, que era Chiquita Segura e Consciente, né, que para além de distribuir o preservativo, dialogava com a população. Isso foi pro palco da Chiquita. A Chiquita ela se politiza também nesse processo, mais ainda. E a gente consegue ganhar outros espaços, né? A ocupar outros lugares. Então a gente começa a dar trabalho pra essa galera. Não, peraí, era só uma vez no ano, agora elas querem estar aqui todo dia. Agora elas querem o que elas querem? Elas querem estudar também? Ah, elas querem trabalho também? Elas querem ganhar igual? Elas querem se beijar? Meu Deus, que horror! Elas querem casar? Não, que absurdo! Não é pra essas pessoas esse direito. E isso começa a incomodar, então a gente começa a dar trabalho, né? E é isso, assim, a gente dava menos trabalho, então eles falavam menos. Então, assim, é eu andar na rua, você não perguntou minha opinião, eu não falo, né? Eu não vou sair falando na rua, gente, fora Temer, olha, eu acho isso, eu tô horrorosa a cor da sua casa, minha senhora. Eu não vou sair falando isso, né? Você só fala quando, a sua opinião, quando lhe é perguntada. E é a mesma coisa, né? O movimento não dá, as bichas não dão tanto trabalho, mano. As travas estavam lá só à noite. Agora não, elas querem outra coisa. Elas querem estar estudando junto com a minha filha na escola. Isso é muito louco. Então, assim, a cada momento que a gente dá trabalho, né, nesse sentido, fazendo essa relação, que a gente quer ocupar, que a gente quer a cidadania, aí essa galera fala mais. Então, a cada indagação que nós fazemos, mais respostas vêm. Então, essa galera está verbalizando mais uma opinião que já tinha. Eu acredito que a gente, não a gente, não foi assim uma intenção, assim, não foi intencional no movimento, mas eu acredito que nós somos poucos, nós não somos tantos assim, que dá a cara para a militância nós somos poucos, nós somos muitos na sociedade, mas que quer se organizar politicamente somos poucos, porque é um preço, né? É um preço muito alto que a gente paga para entrar na militância, na nossa vida pessoal, né? Porque a gente se expõe, a gente é conhecido nos lugares e uma pessoa que vem se relacionar conosco tem dificuldade de entender. A nossa família, né? Tá, tudo bem ser bicha, tudo bem ser sapa, né? Ah, tudo bem ser trava, mas tem que ficar o tempo inteiro falando disso, né? As pessoas se incomodam muito. É um preço muito caro para sua vida pessoal, né? É um preço muito caro para sua vida profissional, porque às vezes a empresa não quer. Aquela bicha que vai dar trabalho, né? Na empresa, tá? Então, esse preço é muito caro, faz com que não sejamos tantos. A gente tem que se dividir. Quando a gente se divide, e estimulado, inclusive, pela saúde, porque a saúde ela quer ter o bem-estar, ela entende que você tem que ter cidadania, que você tem que ter, né? Porque senão você adoece. Então a gente vai ganhando essa consciência e vai querendo mais. Mas nós não somos tantos assim.
né? Então eu acredito que isso também influencia um pouco. Então, em algum momento, eu não sei qual, mas eu escuto isso muito do movimento Jade, né? Que o movimento LGBT esqueceu um pouco essa pauta para focar, né, em outros, porque a gente não pode estar em todos os lugares. E aí você observa o quão o movimento LGBT é importante para essa pauta do movimento AIDS. Porque quando o movimento LGBT ele começa a querer outras caixinhas, e isso acontece, assim, não é uma. Ah, não queremos mais discutir AIDS. É um processo em que a gente tem que estar em todos os lugares, né? E aí tinha também, por um tempo a gente só vê muito discurso, mas vocês só falam de AIDS. Isso tá falando, né? A gente não queria um pouco essa. E eu acho que tudo. Quando a gente parou de falar sabe, de sexo, sabe? Porque a gente meio que se higieniza nesse processo. Então a gente não quer falar de sexo, sabe? A gente, ai, não, vamos falar de cidadania, sabe? Eu não quero mais falar de beijo, não quero mais falar de toque, não quero mais falar de AIDS. É nessa lógica, né? E nesse momento, a pauta de AIDS sente. A pauta de AIDS sente a falta. Então, assim, eu acho que a pauta de AIDS está sentindo a nossa falta. Nesse momento de recrudescimento, ela fala assim: não, elas são as babadeiras. Isso impacta também na realidade. Se banalizou. Quando a gente fala que é importante a gente falar de sexo e sexualidade, eu acho que isso é uma prova do quão é importante falar de sexo e sexualidade. Eu vou te sair do movimento LGBT. Vamos falar de gravidez na adolescência, né? Por que que né, a gente tem isso acontece da forma que acontece, né, na sociedade? Porque não fala de sexo. Por que que as pessoas estão se contaminando? Porque não fala de sexo, né? Então, e por que que as pessoas elas falam de sexo, agora eu vou tomar um remédio, né? Ela tem uma ideia deturpada disso, né? Não, agora tem uma política, foi a melhor do mundo e agora eu não vou mais ficar mal e aí eu vou me arriscar, né, na minha loucura. Então, é importante a gente falar de sexo. Por que que o homem casa com uma mulher cisgênera, deixa ela à noite e vai na rua procurar uma travesti? Porque ele não tem em casa o que ele quer, vai procurar na rua. Porque não se fala de sexo, né? Então não somos nós que queremos destruir a família. A família está mal, é doente, a sociedade é doente. Isso tem a ver com o uso do banheiro. Por que que a gente tem que dividir banheiro? Por que que as mulheres se sentem tão amedrontadas de ir no banheiro com um homem? Porque a sociedade é doente. Nós somos doentes. E a gente precisa se tratar. E falar de sexo é um bom remédio para isso. Bom, no Pará, como eu falei, eu fazia parte do grupo de trabalho de segurança, o grupo de trabalho da segurança pública, né, para a pauta LGBT. E aí a gente foi constituindo algumas coisas por ali e pelo Conselho LGBT do Pará. Então a gente fazia as formações aos policiais, aos profissionais de atendimento, da saúde, né, das outras áreas, mais focada na segurança pública. A gente foi fazendo algumas atividades que nos deram um certo destaque, assim. A gente constituiu a segunda carteira trans, né, do Brasil. A primeira foi no Rio Grande do Sul. A gente aprovou no Conselho de Segurança Pública por unanimidade a emissão da carteira, que é feita pela Polícia Civil também, assim como a RG, que funciona como RG no estado inteiro, né? A gente participou desses processos, então assim, da constituição da coordenação LGBT, as conferências, ao conselho, as formações de profissionais, a carteira trans, assim, eu pude colaborar nesse processo. A carteira trans é um projeto que eu escrevi, então isso nos deu um destaque. Eu tenho uma vivência partidária, né? Eu sou filiada a um partido e por dentro a gente foi conversando e achou interessante que eu compusesse essa vaga em Brasília. Agora foi muito desafiador, porque eu saí do estado do Pará, sem estrutura alguma, né? Eu fui para Brasília, que é o lugar mais caro do Brasil. É caríssimo viver em Brasília, sem auxílio nada, só com salário e sendo travesti, porque assim, eu costumo dizer, travesti só, puta só, meu amor, porque não tem essa já, a gente vamos dividir. A nossa vivência é muito diferenciada, né? Essa vivência
dos horários diferentes, as nossas relações afetivas, elas são completamente diferentes. Né? Então você não vai conseguir dividir e socializar da mesma forma. Então eu morava só, foi muito difícil para minha vida pessoal e foi muito desafiador na política. E eu aprendi muito porque eu estava no espaço do controle social, eu só fazia controle social. Eu já estava craque, né, em controle social. Né? Tudo era. Eu estava participando no meu estado, então, e eu tinha pouco essa vivência nacional. Então, isso foi difícil para mim, entender um pouco essa relação, me colocar num outro lugar de contribuição com a gestão pública, tendo as minhas críticas a essa gestão, mas de tentar entender esse processo. Então, isso foi diferente, mas foi muito rico, porque eu entendi o que é a gestão pública. Então, a gente entende. Primeiro, a gente entende que eu tenho certeza que a gente devia meter o pé na porta e mudar esse negócio. Porque esse sistema é todo escroto, entendeu? O sistema é muito escroto. Esse sistema que tá aí, ele propicia a corrupção, sabe? Vai entrar, pode entrar até o Papa para presidente. Acabou, meu amor. O poder corrompe e esse sistema, ele é feito para corromper. Entendeu? Ele é feito para corromper, ele é feito para uma lógica que não é a lógica de nós estarmos. A gestão dá uma migalha para a gente, é uma coordenação no direitos humanos, um negocinho aqui, outro ali. Mas quem se beneficia desse processo? É latifundiário, é empresário, é igreja, entendeu? Eu tive uma facilidade de fazer minha transição de gênero dentro do movimento, no Pará, porque é o seguinte, eu já era muito conhecida com essa personagem que eu vivi por muitos anos. Então, a Similar, a drag, ela era muito conhecida. Eu trabalhava na noite, nas maiores boates, eu rodava o estado fazendo a apresentação de parada. Então, eu era muito conhecida, tanto que eu mantive o nome. E à época eu até pintei meu cabelo de preto porque eu usava uma peruca preta. Então, quando eu comecei a fazer a transição e deixei meu cabelo crescer, eu vou pintar meu cabelo de preto, porque eu não queria que aquela imagem fosse desconhecida das pessoas. Né? Então, isso foi. As pessoas começaram a me ver, inclusive na militância, mais, né, com essa personagem. Então, como eu fui fazendo a transição dentro dessa realidade. Agora, ser travesti, né, vivenciar essa identidade travesti, ela é muito forte. Porque quando você chega lá, algumas coisas mudam. Mesmo no movimento, algumas coisas mudam. Porque tem uma coisa que é a seguinte: uma coisa é você usar o discurso. Se você perguntar pra qualquer pessoa de vários movimentos, vai dizer, não, travestis, transexuais, sabe tudo, vai falar tudo. Ai, precisa, é quem precisa mais, é quem tem mais excluída, blá, 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 fica parecendo aquela professora do Snoop, blá, 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 né, vai falando. Mas, isso é a fala. Quando nós, travestis transexuais, queremos ocupar esse espaço, e nós queremos coordenar esse processo, é que a coisa toca, é que incomoda. Aí a pessoa incomoda. Entendeu? É fácil eu falar, eu reconheço. É como se eu estiver numa mesa e falar assim, não, população negra, eu vou falar tudo. Vou dar uma aula da escravidão, do apartheid, tudo. Mas é diferente. Né? Quando. Será que eu vou conseguir entender que essa pessoa negra tem que estar nesse espaço? Falando? Ou eu vou achar que é porque eu sou doutora nisso, tá suficiente. Então você fique feliz porque eu te entendo, você tem que ser representada por mim. Eu posso ter um companheiro, eu me sinto representada quando tem um companheiro gay. Eu me sinto representada quando tem uma companheira lésbica falando. E eu quero que eles se sintam representados e representadas comigo sendo uma travesti, também nesse espaço. Eu acho que é isso que esse momento da LGBT vai viver, entendeu? Foi muito o que eu falei no momento da eleição, entendeu? Vamos exercitar o conforto de se sentir representados por uma travesti. Entendeu? Que não vai falar só de travesti. Né? Mas é um exercício difícil, a gente não é educado para isso. A gente é educado para controlar, para ter o poder, entendeu? Mas para promover que essas outras figuras estejam nesse espaço, essa é a grande sacada. Né? Então é difícil. É muito incômodo às vezes, né? Você E é muito também difícil, às vezes, a gente entender, por exemplo, sendo travesti, de que não se vitimizar nesse processo.
Porque também é muito cômodo, eu sou travesti, sou presidente da BGT, vou falar do meu momento agora. Sou presidente da BGT, ou sou gestora pública, entendeu? E agora tudo é travesti. Tudo é travesti. Não, transexual. Homem trans. Tudo. Por quê? Porque somos as mais inscritas. E esquecer de uma coisa. Por exemplo, eu coordenei o Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura de São Paulo. O maior, né? Conseguimos instalar 4. O maior eu coordenei por um certo período. Se você pegar o recorte de quem está indo atrás da política pública LGBT, não é a bicha branca. Não é o homem gay cisgênero branco. Ou a mulher cisgênera lésbica branca. Eles vão. Mas vão para um... Eles vão atrás de quê? A relação de trabalho, um problema de relação de trabalho. Por quê? Porque ele está no espaço do trabalho. Casamento. Quem é que vai atrás de abrigo, de Bolsa Família, de escola? Quem é que vai atrás? É a travesti. É a bicha preta da periferia. É a sapa preta, a masculinizada. É essa população. Então, não dá também pra gente entrar no vitimismo e centralizar o nosso debate na travestilidade e na transexualidade. A gente também tem que entender que tem uma galera que não tá acessando. Porque a lógica da cidadania, ela é feita pra... Né, nessa lógica heteronormativa branca. Então, pra gente ter, a gente tem que entrar nesse formato, a gente tem que entrar nessa caixinha, a gente tem que casar de véu e grinalda, entendeu? A gente tem que ter 2 filhos, um cachorro, algumas samambaias, entendeu? E tem que fazer todo esse rolê. Como todo mundo, sabe, nesse formato. Eu não posso ter um formato diferenciado. Isso é muito difícil, né? Eu chego no governo algum tempo depois da história do Kit, né? Que era o Escola Sem Homofobia. E aquela fala fatídica da Dilma. Eu entro nos últimos anos, né? Um pouco mais da metade do governo tinha passado. Eu entro nesse cenário, num governo em que a gente só podia falar de violência. A nossa pauta era violência. Eu avalio que o governo, naquele momento, fez uma opção muito ruim. Eu não tinha essa consciência à época, tá? Foi uma consciência que eu fui construindo. E que depois eu percebi que o governo naquela época fez uma opção que era: o Brasil sem homofobia, ele acabou. Vamos construir outra coisa. A gente tem que dar outra alternativa. Não se fala mais sem Brasil sem homofobia. O governo fez essa opção. O governo que criou o Brasil sem homofobia, ele manchou essa história, destruindo o Brasil sem homofobia. Porque o programa tinha que ampliar e não que recuar. Então, hoje eu tenho a nitidez de que o Brasil sem homofobia era algo que tinha que manter, né? Então, nesse processo de se manter da governabilidade, a gente abriu mão. A gente foi covarde. Não só na pauta LGBT, a gente foi covarde na pauta de democracia da comunicação. A gente foi covarde na reforma política. A gente foi covarde em diversas pautas. Então, eu acho que a gente deveria ter optado por um outro caminho, né? E a história nos mostra que se a gente tivesse optado, ter tido a coragem de ter optado, a gente teria livre desses caras antes, e a gente não tinha financiado os caras que deram a facada pelas costas, entendeu? Então, eu hoje tenho uma clareza. Apesar de que eu acho que mesmo naquele momento, aquela opção que foi feita, ela não é opção também que tem que ser apagada. A gente não pode cometer o mesmo erro. Vamos apagar e construir outra coisa, depois apaga e constrói outra coisa. Não. Acho que a gente tem que sabe, dar uma sopinha, dar o caldinho para se fortalecer o que nós temos, sabe? Porque senão a gente vai entrar num ciclo de que a gente vai perder confiança nessa relação, sabe? De que a gente não sabe o que a gente quer. Então, acho que isso é um risco muito grande. Mas eu acho, por exemplo, o sistema, por exemplo, que tem muitas críticas, que eu compactuo de muitas críticas, e que eu ajudei a construir, estando no governo. Isso é meio conflituoso, né? Mas eu acho que aquilo tem que continuar. Entendeu? A gente não pode acabar, não pode cometer esse mesmo erro que a gente fez, de afundar o Brasil sem homofobia para construir outra coisa. Eu acho que a gente tem que dizer, dentro disso, o que a gente quer. A gente não pode ter medo, porque a gente vai perder o dinheiro do nosso trio elétrico, ou porque a gente vai perder um cargo no governo,
ou porque eu vou perder, sei lá, um dinheirinho qualquer. Não pode, a gente não pode se vender por isso. Porque a gente acusa o governo de ter se vendido, mas a gente também, enquanto movimento, se vende muitas vezes. Na mesma lógica. Então a gente não pode ter medo. A história nos mostrou, a gente não pode ter esse medo. A gente tem que dizer o que nós queremos sem vergonha. E nós queremos esse bolo todo. Então a gente tem que colocar fermento nessa massa. Entendeu? Na minha opinião, eu acho é muito isso. Bom, eu acho que em se retomando um processo democrático nesse país, legítimo, seja quem encabeça esse processo, hoje a gente tem uma maturidade e muito acúmulo para construir caminhos. Quando eu falo que acho que a gente tem que cobrar o todo, não é querendo que esse todo chegue, entendeu? Mas se a gente disser com nitidez o que a gente quer, a gente consegue ir colocando o tijolo no lugar certo. É nesse sentido que eu tô falando. Então, eu acredito que, assim, primeiro, eu não acho que acho que a minha passagem na gestão, eu vivi coisas muito interessantes, muito legais. Por exemplo, esse mesmo governo que fez tudo isso fez o processo transexualizador e ampliou, né? O que é revolucionário você dizer que o Estado, que quer mandar no seu corpo, vai financiar a sua transição. É muito louco, né? Isso é muito revolucionário. É uma puta conquista para esse movimento, né? E outras coisas, às vezes, até menores que acontecem em pautas específicas, em ministérios específicos, que a gente. Por exemplo, assim, a gente tem uma assistência social que reconhece família num campo maior do que esse formato. Todos foram conquistas que às vezes elas não aparecem, mas lá dentro do serviço. Você poder colocar filiação agora, né? Pai, pai, mãe, mãe, né? Então, isso tudo são coisas que estão lá e que às vezes são naturalizadas porque você não percebe o rolê que foi para construir aquilo. Então, tem coisas muito positivas nesse processo e que nós que passamos na gestão festejamos muito. Cada pequeno detalhe festeja muito. Por exemplo, eu pude participar do processo do aniversário do ECA, que é uma publicação, e eu pude participar a primeira vez que a gente, dentro de um debate do ECA Nacional, vai falar de gênero e sexualidade, né? Porque criança e pessoa idosa não tem sexualidade na cabeça das pessoas, né? E a gente vai falar disso, como é tratar disso, né? O que a gente tem que fazer, formação dos conselhos tutelares. Então, são coisas que às vezes não aparecem, é porque a gente está falando da política, né, desse grande guarda-chuva. A gente sentiu falta disso. Mas a gente tem elementos que com muita dificuldade a gente conseguiu constituir que não aparecem no todo, né, que são pequenos. Mas essa experiência de saber como funciona esse processo, em que tudo é uma disputa, que você tem que ganhar, que você tem que convencer, que você tem que agradar, tem que fazer um marketing, e tem que afagar, e tem que sentar, e tem que ouvir um monte de baboseira, e vai falar outra travesti, e vai falar, ai, porque eu não tenho preconceito, que eu tenho um amigo gay, ai, minha vizinha é lésbica. A gente escuta barbaridades, a gente faz uma cara, dá um sorriso, porque a gente quer construir. É um negócio que desconsome muito. Mas entender como isso funciona é muito importante para quem está no movimento. Eu começo a. Se a gente for analisar as gestões, né, LGBT que existem no país, tem muita gente que não tem qualificação, que não sabe nem o que é LOA, entendeu? Não sabe disputar orçamento dentro do processo. Sem dinheiro você não faz. Então é muito complicado, né? E eu acho que a gente tem que se formar mais nesse processo. Não para ocupar cargos de gestão, né? Para fazer uma escola de gestores, não. Mas a gente tem que entender, porque senão a gente é engabelado no processo. E a gente acha que quando a gente ganhou o cachê do artista da banda, pra gente fazer o fervo, que é muito importante porque o fervo é luta, a gente acha que tá legal. E não tá. E o hormônio que era pra estar ali na UBS e você receber, não tem. Entendeu? E a tua vaga na escola, geralmente eles te jogam pra noite, porque é adulto. Porque o pai não quer. Entendeu? Uma sapa estudando com a filha dele, porque você não vai pegar a filha dele, que é purinha. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, primeiro, entender como funciona essa máquina, esse sistema nojento. A gente tem que entender como funciona o sistema nojento pra gente operar nesse sistema. Entendeu? E a gente tem que saber o que a gente quer. A gente se centralizou no Brasil Sem Homofobia,
depois foi PLC 122. Tá faltando algo que nos unifique novamente. O que nos unifica? Eu acho que é a construção de uma política nacional que nos unifica. Né? Porque já foi, plano já foi, não deu. Eu acho que a construção de uma política nacional que diga o que é a política LGBT é algo que nos falta. Porque em cada lugar, em cada estado, em cada município, cada um faz uma coisa. E é diferente o que se faz. E tem uns que funcionam, tem bem, tem uns que funcionam mal. Obviamente, essas especificidades elas têm que ser respeitadas. Mas o que a gente entende como política LGBT? A gente tem que explicar para o governo o que a gente quer. Senão parece que a gente quer uma moedinha aqui, 10 centavos aqui, 20 aqui, né? E não é. A gente tem uma política que ela dialogue, que ela seja transversal e que ela diga pro Estado o que a gente quer. Isso, em se falando de Estado, eu acho que é isso. A gente precisa ter algo que nos unifique. E, na minha opinião, é a questão de uma política nacional, que a população de rua tem, que a pessoa idosa tem, que a criança e adolescente tem, que a gente não tem. A gente chega no lugar, você abre o equipamento, um CREAS, e você vai atender uma criança. Ai, mas o que eu faço? Pá, protocolo de atendimento. Chega uma LGBT lá, e sabe. Ah, vamos fazer formação. Para, que 2 horas você não vai. Então, acho que tem que ter, sabe, tem que ter isso compilado. A gente tem que dizer como é que a gente quer ser tratado. Ah, a gente quer respeito quando a gente chega no UBS. Tá, mas o que é? O que é que esse médico tem que entender desse corpo transicionado? Porque ele estudou o corpo do mimizinho lá no desenho, da meninazinha no desenho, e quando chega eu, ele fala, meu Deus, o que é isso? É mulher, é homem, Ele não entende esse processo. Então eu acho que é política e é uma ocupação. A gente precisa voltar a ocupar esses espaços. Né? A galera tá fazendo isso, a gente precisa reconhecer esses espaços. O movimento social precisa reconhecer essas ocupações públicas de expressão de gênero e sexualidade que está acontecendo por aí. Porque são ocupações onde as pessoas vão ser livres, porque elas não são na sua casa, elas não são no seu município, elas não são no seu bairro. Elas querem vivenciar essa liberdade, né, nesse momento e dar um tapa na cara da sociedade. Então a gente precisa reconhecer esses espaços e reorganizar esses espaços de ocupação e diálogo com a sociedade. Né? Então acho que são dois. Teve o golpe, gente, eu pedi pra sair. Eu saio quando acontece o golpe. Eu não quero ficar nesse lugar, né? Então ninguém me tirou de nada. Eu quis sair. Eu não me via naquele espaço, eu não consigo entender. E eu acho que com golpe não tem diálogo. É a minha opinião. Com golpe não tem diálogo. Não reconheço esse Estado, esse governo. Não reconheço. Então não tem diálogo. Na retomada do processo democrático, e assim, aí eu acho diferente. Eu acho que a retirada do BC, da base curricular, que a não aprovação do Plano Nacional de Educação, a retirada de lá não foi operada pelo governo. Né? O BC, a base curricular foi. A escola sem homofobia não era um programa, não era uma política pública, era um financiamento. Né? De algo específico do movimento social, que ia ser distribuído, mas não era uma política assim, olha, agora tem que, entendeu? Diferente, por exemplo, de que quando sai a resolução do Conselho LGBT, que fala sobre escola, LGBT na escola, e quando sai a resolução junto com a política penitenciária LGBT em privação de liberdade, o governo se posicionou. O governo disse, manda para os estados, tanto a segurança pública quanto a educação. Saiu resolução do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação, dizendo para as secretarias de Estado e municipais de educação que aquela era uma orientação do governo. Essa é a posição do governo. Então, é diferente. O que eu acho que é igual, que aí eu acho que a gente vai ter acordo. O que eu acho que foi igual foi ceder para essa bancada oportunista, religiosa, para barganhar. Então, assim, o fato de nos usar, ceder na nossa pauta, recuar na nossa pauta, para agradar a bancada evangélica, isso foi igual no governo Lula e no governo golpista. E em outros governos. Entendeu? Acho que é isso. O fato em si, para mim, a base curricular, como foi? Hã?
Sim, todos os governos. Lula Ah, desculpa. No governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, eu acho que todos esses governos, todos os governos, eles recuaram nossa pauta para agradar, para negociar com os conservadores. Isso é igual. Isso, para mim, não tem diferença. Agora, o peso do que aconteceu com a base curricular e o que aconteceu é muito mais pesado. Eu saí do governo, a gente estava debatendo com o Conselho Nacional de Educação diretrizes curriculares de orientação sexual e identidade de gênero. Assim como tem direitos humanos, como tem para a população indígena, com o Conselho de Educação. Então, assim, eu acho que tem movimentações que são importantes, que são menos midiáticas que a homofobia, e que estavam sendo operadas. Agora, assim, isso é igual para mim. Sabe? Essa história de você recuar, sabe, em pautas que são caras, de população que está morrendo, de população que está sendo, sabe, negado no seu acesso, no seu direito de exercício de cidadania, isso para mim é vergonhoso em ambas as situações. Aí difere. Quanto a quem ocupa o espaço, e eu já vou na tua resposta, quanto é que ocupa o espaço, eu acho isso meio confuso. Acho que cada um faz uma opção. Eu não optaria. Assim, eu sair, jamais ficaria nesse espaço. Agora, acho louvável quem tem o purismo de acreditar que dentro desse cenário vai conseguir construir. Acho que é bonito, assim, sabe? Pra mim é ingenuidade, mas não vejo isso como algo que. Não é. Quem estiver naquele espaço que eu ocupei da coordenação LGBT não é meu inimigo, né? Ele vai ser meu inimigo ou minha inimiga se ele não, né, não operar, não. Agora, se tem limitação dentro daquele governo e a pessoa não consegue, a gente também tem que fazer um pouco essa meia-culpa, né? A gente pode ter divergência de metodologia, a gente pode ter divergência ideológica, mas não é, sabe? Eu acho que tem que ter uma relação mais respeitosa. Agora, como ocupar isso em se retomando esse processo democrático, né, essa legitimidade, eu acho que a gente tem que sim que ocupar esses espaços. Fomos nós que dissemos. Fomos nós que dissemos que nós queríamos conselho. Então, como é que a gente não vai ocupar esse espaço? É diferente nesse momento. A BGT sai do Conselho Nacional LGBT porque está entendendo que esse conselho, nesse lugar do golpe, esse conselho teve uma relação ruim com a BGT. Né? Então é uma outra análise nesse processo. Mas na retomada do processo democrático, a gente entende a importância desse processo. Só que a gente entende também a fragilidade desse processo. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é uma legislação. O Conselho Nacional de Saúde ele tem uma intervenção para dentro da pauta da saúde. Nós não temos uma política LGBT. Aí eu retomo o que eu estava falando. Nós não temos uma política para fazer ingerência. O Conselho Nacional LGBT nada mais é que um grande advocacy. Né? É o tempo inteiro a gente fazendo sensibilização para ver se lá na saúde, lá na educação, lá, fazem. É isso. Nós não temos uma política nacional LGBT pra gente cobrar, pra gente avaliar, pra gente monitorar. Entendeu? Então ele fica um conceito de advocacy. E a política de controle social, parabéns, governo Lula e Dilma, vocês ampliaram muito. Vários conselhos surgiram, várias conferências aconteceram. Que legal, legal mesmo. Foi muito importante. Só que foi tardia a Política Nacional de Participação Social que o governo apresentou. O governo apresentou no segundo tempo do jogo. Então, foi tardio. A gente precisa de um governo que entenda participação popular e controle social como algo da esfera do governo, que isso seja política de Estado. Porque senão o governo vai pra lá e usa o movimento para se legitimar a cagada que faz. Entendeu? Então a gente precisa dar capilaridade para a política de controle social. Não só para nós, a gente tem que se juntar com a galera e falar, olha, nós queremos uma política de participação social e controle, participação popular e controle social que esteja aí dentro, seja parte disso. Porque nós não elegemos e depois deixamos lá como se fosse na monarquia. Entendeu? Nós queremos meter o bedelho, sim. Nós queremos saber quanto está sendo gasto, sim. Com o que está sendo gasto, sim. Nós queremos dizer como nós queremos que gaste. Nós queremos disputar esse orçamento. Nós queremos construir. Então, assim, a gente precisa ter uma política. Eu acho que se a política nacional LGBT existisse, a gente poderia disputar orçamento, a gente ia poder fazer o controle social de alguma coisa que nós temos específica. Né? Isso dá todo um diferencial. Né? Todo diferencial para
para essa capilaridade, para essa função. Então, eu acho importante sim estar nos conselhos, eu acho importante sim ocupar os espaços de gestão, eu acho importante estar na rua, porque se você não está na rua, não adianta você estar no conselho, porque você não tem base política, você não tem força política para que a sua voz nesse espaço seja escutada. Então a gente não pode sair da rua. Aí volta porque tá linkado com o que eu falei antes. Esse fervo protesto que está acontecendo, né? Essa música popular brasileira em que os nossos corpos, nossas identidades estão ali. A gente tem que valorizar, a gente tem que reconhecer esse espaço. Porque isso é força pra gente. Então a gente tem que reconhecer esse espaço, a gente tem que retomar esse lugar da rua e a gente tem que. Aí a gente vai qualificar esse espaço. Primeiro, eu acho os movimentos, eles precisam cair na real de que o negócio tá ruim, né? Deu ruim. Então, a gente tem que ter um mínimo de maturidade para fazer uma composição, uma frente ampla. O que os movimentos lá, sindical, agrário fazem? Eles se juntam, tem uma frente Brasil Popular, né? Tem o Povo Sem Medo. É a resistência unificada. O que nos unifica, o que converge. E é nessa convergência que a gente vai operar. Eu acho que o movimento LGBT precisa entender isso. Não é hora de ego, entendeu? É hora desses movimentos comporem uma frente ampla. É hora dos movimentos comporem uma frente ampla de resistência, né? Unidade na luta e na ação. O que a gente converge? A gente converge em ABC, então pronto, a gente vai fechar ABC. Entendeu? Se tu acha que é D e tu acha que é E, no D e no E vocês. Sabe, mas a gente tem que ter essa unidade, senão a gente vai ser engolido, sabe? Ou então quem quer ficar lá fazendo joguinho de pires na mão, fique. Mas quem é que topa fazer essa resistência? Eu acho que tem uma galera que topa. E eu acho que a gente precisa construir essa unidade. Porque sem isso vai ficar muito difícil. A gente tem que entender a hora das nossas especificidades da divergência e na especificidade da convergência. Isso tem a população que nós queremos, temos a pretensão de representar, necessita disso. Quanto a questão de ser governo assim, tá, eu fiz parte do governo que, na minha opinião, enterrou o Brasil de homofobia, mas eu fiz parte do governo que construiu o processo transexualizador, eu fiz parte do governo que construiu os ambulatórios TT, eu fiz parte do governo, entendeu? Que construiu a política nacional de atenção à população, eu fiz parte do governo que construiu a capacitação em saúde LGBT que vários profissionais de vários municípios estão fazendo, entendeu? Eu fiz parte do governo, e daí por aí vai. Como eu falei, que tem coisas pequenas que às vezes a gente não enxerga. Mas eu fiz parte de um governo que, em diversos momentos, eu fiz parte de um governo que assinou o decreto de nome social. E tá todo mundo festejando que agora no CPF tem nome social e nem lembra que foi lá na conferência. Eu escrevi esse decreto, gente. Tá? Então, assim, o governo é um espaço de disputa. Não é a minha passagem no governo que me fez. Eu fiz parte de um governo de uma prefeitura de São Paulo que construiu o único programa específico para travestição sexuais da América Latina. Entendeu? Então, eu acho que quando a BJDT me coloca nessa situação, é por entender essa trajetória. É por entender que o período que eu estive no governo, eu estive num momento de disputa. Quando eu falei do Brasil sem homofobia sem errado, eu era assistente do processo, né? Mas não estou me isentando disso, não. Eu acho que foi muito duro para quem estava lá assistir tudo isso, tá? Então não estou me isentando de colocando a culpa em ninguém. Mas eu acho que o movimento percebe que quando eu estive nesse espaço, primeiro, eu não dei as costas, entendeu? Segundo, eu não operei pro que eu critico, eu operei pro que eu aplaudo. O que eu critico, eu não operei para aquilo acontecer, entendeu? E eu tava no espaço de disputa. Não é assim, tem uma travesti no governo, pronto, o mundo vai ser travesti. Não é assim que se dá. É um espaço de disputa. Eu acho que o movimento reconhece que eu estava ali lutando. Entendeu? Ele reconhece isso em mim. Então, isso é o que vale pra mim. Né? Então, eu acho que não tem crise na minha cabeça com isso. Tem ranços, tem mágoas, tem avaliações de que podia ter feito diferente.
Entendeu? Tem tudo isso, mas não tem, né, crise na minha cabeça quanto a isso. Olha, existe uma crítica de que os movimentos foram cooptados na época Lula, que os movimentos arrefeceram, mas assim, primeiro a gente tem que reconhecer o seguinte, com todas as crises, os últimos 12 anos foram né, o período em que nós tivemos um governo progressista foi o período de mais avanço. Mesmo com a fala fatídica da Dilma, mesmo com o processo sendo enterrado, foi o período de mais avanços, de mais construção da pauta LGBT. Em nenhum outro momento, né? Eu vou plagiar o Lula. Nunca antes na história do Brasil, né? Mas não houve um outro momento histórico de avanços, por mínimos que sejam, foi onde teve. Foi onde o governo sinalizava. Outros, quando você tinha um gestor lá num outro estado, lá no município, ele se sentia fortalecido para fazer a disputa lá. Porque ele sabia que tinha um governo que ele sinalizava que era importante, mesmo que não fizesse todo o seu dever de casa. Entendeu? Hoje não tem isso. Hoje, você chega no estado, no município, não sai nada para LGBT. Por quê? Porque o governo não sinaliza esse apoio. Não é essa a narrativa do governo, não é a narrativa do legislativo. Não é essa. A narrativa que está posta na sociedade não é essa. Então a gente voltou para uma fase em que só quem é sensível pode nos ajudar. Porque antes mesmo de não sensível, às vezes tinham que fazer. Entendeu? Então, eu acho que mesmo em alguns movimentos terem recuado, elas às vezes também recuaram porque viam algum avanço. Para quem não teve nada, tem um avançozinho também, eu vou ficar um pouquinho quieto para negociar. É assim, se sua mãe briga com você, você tá chateada com a sua mãe, você vai agir diferente. Depois tu vai lá dar um agrado nela, porque tu quer sair, entendeu? Então, você vai se portar de maneiras diferentes em determinados momentos, né? Então, eu acredito que o movimento LGBT, ele foi um dos movimentos nesse período que menos recuou no processo. Quantas marchas LGBT nós fizemos dentro desse período? Uma, inclusive, que queria ir pra frente do Planalto, que puxou vai pra presidenta. Entendeu? Então, eu não acho que. Agora, eu acho que, em alguns momentos, a gente se acostumou mal. A gente perdeu um pouco o nosso processo de organização de base. A forma, antes a gente se coletivizava, né? Era o ranchão, todo mundo junto. Agora, se não tiver um bom hotel, uma boa diária, uma boa passagem, você faz movimento. Então, assim, a gente se acostumou um pouco mal nesse processo. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que também tem uma coisa no movimento, eu não tô falando da BJT, tô falando de todo o movimento, tá? Ah, tem um negócio que é o seguinte, a galera, tem uma galera que ela tensiona pra ter e não tensiona pra construir. A gente se acostumou com esse negócio. Esse negócio do toma lá da cá que a gente critica nos evangelhos, a gente faz. Tá? A gente que eu falo, todo o movimento. Parte desse movimento. Faz. Faz um toma lá da cá pra ter o seu trio. Entendeu? Se a gente fizer o toma lá da cá pra ter nome social, tudo bem. Aí vale. Então a gente fizer, tá entendendo? Então, assim, às vezes a gente se perdeu um pouco nesse processo, eu acho que mais nesse sentido. Mais internamente. Por isso que eu acho que a palavra que a gente tem que construir é a formação política. A gente tem uma potencialidade, nós temos quadros maravilhosos nesse movimento. Nós temos grupos históricos nesse movimento. Nós temos grupos novos que estão fazendo coisas diferentes. Né? Nós temos grupos históricos no processo. Vamos olhar agora para dentro da BJLT. Quem está na BJLT? A gente tem o Arco-Íris, a gente tem o GRAB, a gente tem, né, grupos Leões do Norte, GHP no Pará, e outros tantos que estão na BJLT, que tem uma história de construção política imensa. E também temos na BJLT esses coletivos novos de universidade, né? Essa galera nova que está surgindo, a própria organização que eu faço parte, que quer fazer um pouco diferente desse processo. Então, a gente tem uma potência muito grande, né? E eu acho que também no movimento está vivendo um momento de muita vontade, a galera está com vontade de fazer.
A galera tá com vontade de cobrar. A galera sabe que tá vindo merda por aí. E a galera quer se unificar, entendeu? Acho que essa vontade tá no nosso movimento. A gente tem uma coisa no movimento LGBT. As pessoas falam, o movimento LGBT é desunido. Olha, todo movimento é desunido. Porque se nós fôssemos unificados, não tinha tanto latifundiário, tanto empresário no legislativo. Tinha mais professor. A maior categoria é professor. Por que tá cheio de professor lá? Então, nenhum movimento tem esse grau de organização, né? Que não seja os ultras extremistas. Eles têm uma organização bem maior que nós, né? Agora, eu acho que o movimento tem um negócio, LGBT tem um negócio. A gente é mais parceiro, entendeu? A gente tá se estapeando aqui, depois a gente tá bem ali junto, na parada, uma do lado da outra, né? Uma junto com a outra aqui no grind, ai, pá. Entendeu? Então, assim, a gente tem um negócio fantástico na gente que outros movimentos não têm. Então, a gente tem também que ver essas nossas qualidades. Vamos nos pegar nessas nossas qualidades, porque a gente tem condição de fazer uma unidade muito mais bonita, né? Um dos movimentos que mais sabe apontar o que quer é o movimento LGBT. Tem outros movimentos que não conseguem ter formular de uma forma tão... Eu escutei muito isso de pessoas da gestão. Quem é LGBT, que teve a oportunidade de estar na gestão, quando você vai nos lugares, você... Nossa, vocês têm uma clareza do que vocês querem. Às vezes a gente não sabe como vai fazer lá no negócio, mas a gente tem uma clareza do que nós queremos, uma nitidez do que nós queremos. Entendeu? Então por isso que eu acho que a gente consegue construir uma política nacional mais forte que outras. Pelo menos ali no papel a gente consegue. Porque nós sabemos, nós somos muito bons de política. Entendeu? Porque a gente é muito cruel o que fazem com a gente. Então a gente é bom de política. Então eu acho que a gente também tem que se pegar nessa positividade, entendeu? Acho que o momento é focar na positividade, no que nós temos de melhor, entendeu? Ninguém sabe fazer um fervo, né? Que seja legal, que seja gostoso, que todo mundo brinque, que passe uma mensagem como nós. Ninguém sabe fazer. Como nós não sabe. Porque o que é a parada, gente? Com todas as críticas que se tenha, a parada é um negócio lindo. As pessoas gostam. Eu gosto de ir pra parada pra olhar as senhorinhas que vão e ficam paradinhas ali, que é a parada, vendo a gente passar. Aquelas caras. E elas dão tchau. E quem tá no prédio dando tchau, assim, festejando a gente. Eu acho que isso é o que tem de mais lindo. Então, se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue tocar o coração das pessoas, se a gente consegue emocionar as pessoas, eu inclusive tô emocionada agora, se a gente consegue emocionar as pessoas dessa forma, se a gente consegue sensibilizar as pessoas que falam, por que fizeram isso contigo, a gente pode fazer muito, a gente pode fazer uma grande revolução. Então, acho que é isso que a gente tem que focar agora. Porque tem muita merda por aí pra gente ficar chorando. Acho que a gente tem que focar nisso. Entendeu? A gente tem que focar nessa união, sabe? A gente perde muito tempo disputando. Eu acho que é isso. A gente tem que focar e construir, sabe, uma trajetória com a nossa cara, com arco-íris, com pinta, entendeu? Com muita fechação e bola pra frente. Obrigado.